Eu com 50 não imagino muito bem, mas eu creio que com 50 eu vou estar bem mais experiente. Ó, é muito difícil se ver com 50 anos, né? Me imagino com 50 anos, tipo, falando com meus filhos, assim, uma coisa que eu errei no passado, ensinando eles uma coisa que eu podia ter errado no passado. Que eu acho certo, igual falaram, né? Não pode parar a vida, né? Tem que seguir sempre, né? Sempre evoluindo. Acho que com 50 anos uma pessoa está bem experiente, já tem noção das realidades já. Porque é uma coisa que você não sabe se vai chegar lá, né? Como o nosso amigo aqui disse. E já pode parar de trabalhar e pensar mais nele mesmo. Pode ser mais... Parar de pensar no futuro, viver o presente, porque pode estar acabando a vida dele. Nossa. E trabalhando tudo que eu planejei no passado, fazendo tudo no futuro com meus 50 anos. Se você construir um bom presente, você vai ter um bom futuro. Eu me imagino no futuro como todo mundo se imagina, né? Como você se imagina. Eu com 50 anos, eu imagino feliz, com a família formada, com um negócio, com filhos e... Você vai pensar no futuro, fala assim, futuro eu vou ter um emprego, vou ter que ter um emprego para ter minha casa, minha família, meu carro. Eu vou querer ter minha família, eu vou querer ter meu filho, querendo... Com a família formada, com o carrinho na garagem, com a casa própria, com um monte de filhinho assim, ó, falando papai. Com 18 anos pedindo meu carro pra mim, é um sonho isso, né? E podendo dar esse carro também, né? Tendo um futuro profissional muito bom, né? Vou dar tudo de bom para meus filhos, mas também vou ensinar eles a correr atrás do que eles querem e não dar tudo na mão. Porque a vida não é tão fácil quanto parece, a gente só ficar falando para eles, vai lá e faz isso e não forçar eles a ir fazer. E você podendo dar um apoio para eles, poder pagar a faculdade deles, poder pagar a escola dele. Eu acho como todo mundo se imagina assim. Acho que é isso, ter a família e poder dar tudo que o seu filho pedir, tudo que sua filha pedir. É isso aí. Com 50 anos já, sua vida meio que formada mesmo. Eu me imagino assim. Riders on the storm, riders on the storm, and to this house we're born, and to this world we're thrown, like a dog without a bone, an actor all alone. Porque assim, na época, eu comecei piano clássico. Aí eu falei, pra onde eu vou? O que eu faço? Até que um dia esse cidadão que eu conheço, o baterista aqui, há mais tempo que a própria banda, ele falou assim, vamos formar uma banda, vamos tocar, o irmão dele tocava baixo, a gente começou a rolar um som, aí eu falei, poxa, mas o que eu faço? Porque eu estudava piano clássico, eu não sabia o que era acorde, por que eu tinha que fazer aquilo ali, lá. E eu não tinha nada, nenhum instrumento para tocar. Até que ele falou, compra um piano elétrico é legal. E na época um piano elétrico não era nada, ele falou besteira. Mas, pra mim, né, eu falei, eu não conheço nada, vamos comprar um piano elétrico. Ai, meu Deus do céu. Começamos a juntar, é verdade isso. Começamos a juntar, fizemos uma puta de uma vaquinha. Uma vaquinha. Aí o irmão dele falou assim, faz um acorde. E eu não sabia, né, como eu não estudava por
por cifra, assim, por revistinha, eu não sabia o que era acorde. Falei, não, faz um acorde aí, assim, assado. Aí eu desisti, falei, não, meu, isso não tem nada a ver comigo, eu não estudei assim, eu não quero fazer assim. Passou muito tempo, muito tempo, fiz uma banda com ele, parei. Refiz outra banda com ele, parei, falei, não deu certo. Falei, não, ou não é o cara, ou não sou eu. Aí rolou muito mais tempo ainda. Até que eu já tinha uma banda com os caras, que seria o baixo e vocal, que o guitarrista e baterista saíram fora. Eu chamei ele, eu falei, quer entrar numa banda assim, assim, assim? Opa, tô parado, quero entrar. Não sabia o que estava acontecendo, não, quero entrar. Aí ele pegou, não, vamos fazer, vamos. Rolamos, falei, é o cara, é ele, a gente precisa dele. Beleza, faltou o guitarrista. Lógico, a gente é amador, né? O cara é profissional. Colamos ele fora, falando assim, não, temos de um cara, escolamos ele. Filme ele. O Eric. Foi um cara que falou, bom, sossegado, não curte ficar bebendo, não curte fumar. Sossegado. Então era disso que a gente precisava. Um cara Pra equilibrar. equilibrado, com o pé firme, pé no chão, responsável. Diz aí. Cumpridor do horário. Bonito. Ele não tinha esse cabelo todo, a gente fez ele crescer o cabelo. Não usava óculos porque ele não enxergava a banda. A gente falou, não, que vai agora enxergar a banda do jeito que ela é. Né? E rolamos aí, falou, puta, é isso mesmo. Começamos a fazer música própria. Melhor do que a gente fazia. Rolou, ficou bonito. Hoje nós estamos aí gravando o programa local. Uma banda punk, chamava Radicais Calados, não deu certo porque a gente mais apanhava do que tocava. Em 91 montei uma outra banda, chamava Flores Mortas, a gente tocava só música própria, tocava alguns covers. E esse projeto começou mesmo em 97, depois que o Jairo me apresentou o Paulo aqui. 97, depois que o Jairo me apresentou o Paulo aqui. E a gente começou a tocar Doors e fazer tudo isso que a gente faz até hoje. Eu não tenho formação musical nenhuma. No estudo, a namorada de um amigo meu aí me dá umas aulas de canto agora, mas eu não tenho formação nenhuma. Comecei a tocar em 97. Comecei a tocar guitarra mesmo, né? Entrei numa escola para aprender e tal. Primeiro pedi umas dicas pro meu pai, só que o velho não tinha muito tempo e eu acabei não tendo que entrar na escola, não teve jeito. E aí eu comecei a me interessar pela música, comecei a estudar e até que eu ingressei no conservatório e tô nesse ano agora, vou pro último ano de violão erudito também. Logo estarei formado aí. Eu comecei a tocar bateria em 86. Meu pai me incentivou, falou que achava legal me colocar numa escola e tal, eu curti a ideia. Aí eu estudei 5 anos. Comecei a estudar depois de um ano que ele me comprou a
a primeira batera. Aí continuei estudando, fiz aquelas bandinhas, né? Sempre começa com aquelas primeiras bandinhas, né? Não, né, Juninho? E aí foi. Nunca parei. Sempre gostei de música, gosto pra caramba. E essa banda aconteceu assim. Foi muito bom. Não, é isso aí. Terrível. Terrível o quê? Ninguém falou nada? Você que tá falando. Bom, eu comecei a... Bom, desde cedo eu sempre me interessei por música, né? Sempre tive a vontade de tocar contrabaixo. Lá para meados de 91 comecei a aprender a tocar violão, inicialmente. E, tipo assim, um amigo meu chegou para mim, me chamou para montar uma banda, tinha um contrabaixo velho lá, jogado, falou, você quer aprender? Vamos montar uma banda aí. Montei uma banda com ele, hoje estou aí. Tô autodidata, nunca fiz aula, não sou formado em nada. Então, tamo aí, tentando a sorte. Foram porrada de fatores que influenciaram, talvez, na linguagem da galera de Brasília. É a cidade, né, que é uma revoltando contra a cidade, contra a sociedade que todo adolescente passa, né, mas um pouco enfatizado, talvez, pela proximidade de poder, tudo que eu estou falando. E tudo em volta, né, o sotaque curioso que Brasília tinha, né, porque não tinha sotaque, não tinha geração de Brasília ainda, né, todas as pessoas vindo de fora, isso tinha influência do Brasil inteiro. E especialmente, eu andava com muitos diplomatas, muitas pessoas que estudavam na escola americana, diplomatas, pessoas de fora. Então, basicamente, você acaba tendo essas influências de fora, né? Nós limos todas as revistas que saem lá fora, um disco saía, 2 semanas depois já tínhamos um disco do Clash recém-saído que não seria lançado no Brasil, só em CD, 10 anos depois. Sempre conseguia sempre tinha alguém viajando. O interessante dessa turma em Brasília, que eu acho que é o grande diferencial assim, dos anos 80, região, Leste Capital, é que a turma não era só músico, né? Porque a gente chamava de turma de pessoas que faziam camiseta, tinha pessoas que faziam instrumentos, tinha pessoas que faziam filmes, tinha os fotógrafos, tinha os músicos, e a informação que rolava era muita. Por exemplo, domingo, o que todo mundo ia fazer domingo? Ia para a Embaixada da França assistir filme francês sem legenda, que era grátis, sabe? Então a gente ia lá assistir aquilo, pô, que legal aquela cena, Hiroshima Mon Amour, eu me lembro o Renato explicando filme pra gente. Assistir filmes no Itamaraty, que eram coisas grátis, acessíveis, era o que a cidade oferecia. Mas é muito legal saber, essa adolescência brasileira não troca por nada. E se não fosse para Brasília, esse movimento lá de Brasília, que em retrospecto, de repente até pode analisar como movimento, ela seria completamente diferente, né? Realmente, né? Eu estava pensando nisso ontem. A gente encontra pessoas da nossa turma em todas as áreas. E bem, né? Pessoas criativas, sabe? Atores, diretores de TV, de empresas, entendeu? De fotógrafos. É porque considerando ainda no Brasil, é uma formação. Era um balão de ensaio, né? Uma cidade no meio de Cerrado que botava um monte de gente vindo forçada de outros lugares do Brasil. Então não existe a cultura da cidade, essa história, sabe? Isso praticamente a gente formou, a gente viu informação. Acho que na realidade isso talvez tenha começado a mudar quando até a banda mudou, saiu de Brasília e foi para o Rio de Janeiro, né? Assim, quando a gente saiu da nossa terra natal ali e foi para o Rio de Janeiro, a banda já tinha uma estrutura, já existia a gravadora por trás, a gente já tinha uma rotina de fazer show, cada um tinha o seu próprio apartamento, as responsabilidades aumentaram. Então, deixou de ser um ponto de vista, digamos assim, simplesmente de um laboratório criativo como era Brasília, e passou a ser realmente uma coisa de um business, né? Um emprego, enfim, ganhar pão e tudo mais. Então, isso mudou um pouco a cabeça, acho que individualmente da gente,
Mudou também o nosso entrosamento, né? Porque a gente se via direto, mas era assim uma coisa de trabalho e tal, enfim, então uma coisa assim até de certa forma um pouco cansativa, né? E aí, momentos depois, quer dizer, veio a crise, né? E então aí isso abala toda a coisa do gerenciamento da gravadora, enfim, acaba refletindo no trabalho com a banda, né? Então várias coisas aconteceram simultaneamente depois que a gente vai para o Rio de Janeiro e muda um pouco a cabeça da banda, né? Uma coisa que a gente só veio jogar agora, né? Veio jogar a gente agora. compunha, né, com inspiração brasileira. A gente foi pro Rio sem nem conhecer as ruas, então a gente ficou assim meio perdido. Até para compor, na verdade. A minha primeira semana morando no Rio de Janeiro, nunca me esqueci. Na Gávea, eu estava dividindo um apartamento com o Jander. Aí eu fui descer, né? Aí de repente o jornaleiro me falou assim: bom dia. Eu vou no susto de encontrar alguém na rua, sabe? Né? Porque Brasília, né, você não tem esquina, você não tem nada, as pessoas não andam, entram num carro e saem. Né? Não tem uma feira, né? Não tem feira. Hoje em dia, talvez Brasília já tenha. Né? Brasília já mudou realmente, né? Tem uma vida própria que independe do poder. 2 milhões de pessoas no Distrito Federal. E tem todos os problemas de uma cidade grande agora, violência, sabe, trânsito, não sei o quê. Apesar que engarrafamento do Brasília é 40 km por hora, né? Mas é engarrafamento, né? Mas você perguntou como é que a gente vê o Brasil. A visão de vocês daquela época e hoje. Eu acho que as semanas que passaram aí, esses dias passados, aconteceu uma coisa muito importante no Brasil, que indústria até. As pessoas estão reclamando com razão de várias coisas, mas eu acho importante a gente ter uma ideia do que era o passado, que a gente veio. Passado, eu digo passado assim, 10 anos atrás, 20 anos, como é que era o Brasil e o que é hoje, né? Minha faxineira tem um telefone celular hoje, tudo bem, tem uma crise brava, está com a inflação acumulada de 60%, várias coisas sem reajuste do choque do petróleo. Mas, voltando assim, esses últimos dias que passaram, pela primeira vez um senador foi cassado no Brasil, um senador super importante, super rico, e eu espero que esse seja assim, o começo de uma operação não limpa no Brasil. E as pessoas realmente pressionando os congressistas, que são os representantes dos vereadores, pressionar mesmo e fazer essa limpeza. Eu acho até o seguinte, nesse jogo do Congresso e do Senado, a gente sempre percebeu que todas as movimentações ali dentro, com certeza, eram por um interesse próprio, né? Muito mais do que pela representação política em si. Mas eu acho que nesses 20 anos, até pela evolução da tecnologia, a rapidez da informação, uma melhora, entre aspas, na educação, permitiu que houvesse uma formação de opinião pública, talvez um pouco mais forte, devido até aos próprios meios de comunicação. E isso hoje possibilita você pressionar um congressista, pressionar um grupo de senadores, enfim, a tomar esse tipo de atitude. Eu acho que se fosse 20 anos atrás e esse senador cometesse a mesma coisa como cometeram antes, não aconteceria nada. Tenho medo do futuro, acho que todo mundo tem também. E o futuro é uma coisa que me assusta muito quando eu paro para pensar no que pode acontecer. Esse lance de ter medo do futuro é bem... varia, né? Porque a pessoa que tem hoje 20 anos, um dia, quando ela tinha 10, ela tinha medo. Medo? Você tem medo da vida. Se dependesse só de mim, eu não teria medo. Porque todo mundo tem que pensar agora pra chegar no futuro legal, só que todo mundo tem medo disso. Mas aí você pensa no presente, bom, eu tô procurando emprego. Aí você já sente medo agora, e se eu não achar um emprego? Hoje ela tem medo e ela não sabe o que vai acontecer no futuro. Pode ser... Não é porque eu vou ter um futuro bom, vou ser formado, por exemplo, em advocacia, sou um advogado, eu estou ganhando bem. Não é porque eu estou ganhando bem, tenho uma boa formação, que eu não vou ter medo. Porque o mundo, aos meus olhos, está terrível, dá voltas, mas está terrível. O medo que a gente tem é de não chegar ao nosso objetivo, entendeu? Porque assim, eu acho que a gente colhe o que a gente planta agora. A gente vai ter no futuro o que a gente está plantando agora. E eu acho que por isso mesmo que a gente tem que se preocupar. Para você poder se ver daqui 50 anos feliz, com filhos, como todo mundo falou, eu acho que você tem que ter uma preocupação hoje. Porque ninguém está pensando agora para chegar no futuro legal de novo.
Porque se você não se preocupar, você não vai conseguir alcançar objetivo nenhum, porque... Ninguém tá pensando agora, então por isso que todo mundo tem medo, entendeu? Então tem que pensar antes pra chegar lá legal. Todo mundo fora do seu convívio não tá nem um pouco preocupado com você. Que o medo é dessa inconstância que nosso país vive. Então, cada hora a gente está numa situação também. Isso passa medo para a gente, porque a gente não tem a segurança de você sair da sua casa seguro, chegar nela seguro. Você está andando na rua, você tem que tomar cuidado, porque a pessoa que está atrás de você, às vezes, está olhando alguma coisa que você tem, quer alguma coisa que você tem. Então, a gente já vive nesse medo. Mas como nós não convivemos sozinhos, nós temos outras pessoas ao nosso redor, então o meu medo é dos outros, do que os outros podem fazer de mal pra gente. Tem muita gente querendo subir em cima, querendo pisar e não deixando a gente crescer. O medo, eu acho, é o medo da situação que está no nosso país. Esse mundo, o mundo inteiro está passando por um processo que tá todo mundo com medo. Esse processo dessa guerra, imagina, se o mundo entrar em guerra de novo, o que pode acontecer, entendeu? Eu acho que o Brasil tem grandes chances de se desenvolver nessa guerra, mas, ao mesmo tempo, é uma putz de uma destruição, entendeu? Eles querem mais que você se dane, então você tem que se preocupar para você, por você mesmo, conseguir alguma coisa e se imaginar feliz com 50 anos. É isso. Isso, assim, é um medo que eu tenho dos outros, que os outros possam fazer mal para mim. Por isso que a gente tem que lutar agora para chegar ao nosso objetivo. Então, o nosso medo é não chegar no objetivo. Então, não precisa ter muito medo, é só você batalhar agora para você chegar melhor no futuro. O maior medo é esse, e como disse o Diego, de não alcançar o objetivo, de não dar uma renda boa para sua família. O medo é na vida inteira. É medo das pessoas que não vão ter onde morar, não vão ter onde viver. E aqui a gente já sofre isso. As chuvas agora estão deixando tanta gente sem onde morar. Gente que perde parente. Então, tudo isso passa medo pra gente. A gente nunca sabe o dia de amanhã. Certo. O Brasil, assim, ele é muito desigual. Mas o perigo, assim, o cara que está morando na rua, pode tacarem fogo nele, ou então o cara que está numa mansão pode ser assaltado, assassinarem, sequestrado. Então, acho que o perigo está em qualquer lugar e para todos. Não é uma desigualdade isso. Toda a consciência para estar fazendo um futuro bom, não só para mim, como para o mundo inteiro. E se cada um tivesse essa consciência, acho que o mundo seria melhor.